Amém, graças a Deus. Muito bom ouvirmos, louvarmos ao Senhor, não é verdade? Agora é o momento da gente ler a palavra de Deus, acompanhar a leitura e a explicação. Texto do Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 11, a partir do versículo 37, já está aí projetado na sua tela, e a gente vai orar para que o Senhor nos dê graça, a fim de entendermos a palavra do Senhor, lida e explicada nessa noite. Feche seus olhos, vamos pedir a ação do Espírito Santo sobre nossas vidas nessa hora. Deus amado, em nome de Jesus, ilumina, Senhor, as nossas mentes, abra os nossos corações. Precisamos, ó Deus, ouvir a Tua voz de forma nítida, clara, Senhor, e poderosa, transformadora, Senhor. Ó Pai, remova todo tipo de obstáculo, tudo aquilo que está obstruindo, ó Pai, a nossa audição espiritual. Vem com graça, Senhor, vem com poder, leva-nos, ó Pai, pela Tua palavra, ao encontro com Jesus. Nessa noite, em nome do Teu Filho, nós oramos. Amém, amém. A palavra de Deus, queridos, nos diz assim: ao falar Jesus essas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro antes de comer. O Senhor, porém, lhe disse: vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos! Quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes, dá esmola do que tiverdes e tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devias, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vós, que sois como as sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem o saber. Então, respondendo um dos intérpretes da lei, disse a Jesus: mestre, dizendo estas coisas, também nos ofendes a nós outros. Mas ele respondeu: ai de vocês também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com dedos tocais. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas, que vossos pais assassinaram. Assim, sois testemunhas e aprovais com cumplicidade as obras dos vossos pais, porque eles mataram os profetas, e vós lhes edificais os túmulos. Por isso, também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhes-ei profetas e apóstolos, e alguns deles matarão, e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência, contudo vós mesmos não entrardes e impedistes os que estavam entrando. Saindo Jesus dali, passaram-se os escribas e fariseus a arguí-lo com veemência, procurando confundi-lo com respeito de muitos outros assuntos, com o intuito de tirar das suas próprias palavras motivos para o acusar. Amém. Queridos, esse texto nos coloca diante de uma das questões centrais do ministério de Jesus. Qualquer pessoa que um dia já leu os evangelhos, nem que seja uma leitura superficial,
sabe que boa parte do ministério de Jesus aqui na terra foi de debates com os fariseus e líderes religiosos judeus. E como a gente tem seguido já há algumas semanas nessa série de mensagens sobre o Evangelho de Lucas, não tem como não falar sobre os fariseus. Já falamos, falaremos hoje e provavelmente falaremos deles depois. Bem, pergunta é, quem afinal de contas são esses fariseus? Eles eram um subgrupo da religião judaica daquele tempo. Compare com o cristianismo no mundo atual. O cristianismo no mundo atual, ele é subdividido entre católicos e protestantes. Por sua vez, os protestantes podem ser divididos em evangélicos históricos, pentecostais, neopentecostais. Da mesma forma, o judaísmo do primeiro século era subdividido em alguns grupos, sendo os fariseus um dos principais. Todos eram judeus, parte da religião judaica, mas os fariseus formavam aquele grupo mais preocupado com o cumprimento da lei. Essa preocupação os levava a produzir diversas tradições religiosas, que eram tentativas de interpretar e aplicar o texto da palavra de Deus. Outro grupo que aparece nesse texto são os intérpretes da lei, os peritos da lei, também chamados em outros lugares de escribas. Eles eram a parte intelectual dos fariseus. Eram professores da lei, estudiosos, gente que se dedicava a ler e estudar com profundidade a Escritura. Esse panorama é para você chegar à seguinte conclusão: não estamos falando de incrédulos. É importante você entender isso. Jesus não estava debatendo com ateus ou seguidores de outras religiões. A discussão era com pessoas muito parecidas com você e comigo. Estamos falando aqui de crentes. Gente que acreditava em um só Deus, que acreditava que a Escritura é a palavra de Deus, gente que entendia que a vida com Deus deve ser levada a sério. Portanto, para você ter a exata dimensão desse texto, você precisa se reconhecer nos fariseus. Imagine que Jesus está tendo uma conversa muito séria com você, porque veja como nós somos. Quando Jesus cura alguém, nós nos identificamos com a pessoa curada. Jesus tem poder para curar as nossas enfermidades. Quando Jesus perdoa os pecados de alguém, nos identificamos com a pessoa perdoada. Poxa vida, está vendo? Jesus é aquele que perdoa os meus pecados. Agora, quando Jesus repreende, chama a atenção de alguém, aí passamos batido, aí não é com a gente, né? Nós sempre estamos no lugar dos discípulos amados, dos doentes curados, as pessoas libertas. Nunca somos, porém, esses fariseus, hipócritas e legalistas. Pois hoje eu desafio você a sentar nessa cadeira. Você precisa compreender que seguir Jesus não é apenas receber tapinhas nas costas. Não se trata somente de receber likes, elogios. Há momentos de sermos chamados à atenção. E esse é um deles. O ponto central da conversa de Jesus com os escribas e fariseus é o que podemos chamar de falsos dilemas da fé. Um falso dilema é o seguinte: é quando você precisa ou te pedem para escolher entre A ou B. Quando, na verdade, a escolha certa é A e B. Compreendeu?
Escolher apenas A ou apenas B é escolher uma parte da verdade. É a verdade de forma parcial, incompleta. É isso que nos apresenta o texto, e a gente vai mostrar para você. Mais uma vez, Jesus foi para a casa de alguém participar de uma refeição. Você que tem acompanhado as nossas pregações, já se deu conta que Lucas faz questão de mostrar que Jesus não perdia uma boquinha. O pessoal gosta de dizer por aí que os evangélicos gostam de comer. Já ouviu isso? Pois é. Toda reunião, todo culto, sempre acaba rolando um lanchinho, não é verdade? Mas eu tenho para mim que esse negócio de comida começou com o próprio Jesus. Toda hora Jesus estava lá, rolava um almoço, um jantar, uma festinha. Então, vamos falar a verdade, vamos ser sinceros, vamos acabar com esse negócio de hipocrisia. Nós gostamos de comer, sim. E aqui na igreja o negócio é na base do bolo, do salgadinho, do churrasco. Vou contar um segredo para você, entendeu? Pessoal aqui, pessoal que está atrás das câmeras, da gravação, só vem aqui para gravar à base de lanche. Hoje, por exemplo, o lanche foi esfirra. Entendeu? Então, quando tem algum problema na gravação, você pode saber que é porque eles estão com fome, tá bom? Então já põe na conta da fome deles quando tem alguma dificuldade aí na transmissão para você. Ou seja, se você não gosta de comida, eu sinto de dizer, só que infelizmente, essa igreja não é para você. A prova disso é que nessa quarentena, nós até já entregamos bolo na casa dos membros. Teve um irmão que disse assim: pastor, essa igreja é realmente diferente, hein? Ela entrega comida na casa das pessoas. Aliás, hoje é o nosso domingo de gratidão. Hoje é dia de bolo. E aí? Tem bolo na sua casa? Fez bolo, comprou bolo? Já postou a foto do seu bolo? Não precisa comer agora não, tá? Espera acabar o culto, depois da janta. Tá? Vamos ficar no culto aqui. Vamos voltar para o texto. Jesus, então, foi almoçar na casa de um fariseu. Antes da refeição, Jesus não lavou as mãos adequadamente para participar da refeição. E antes que você critique Jesus por falta de higiene, compreenda que o que estava em jogo eram rituais e tradições religiosas. A refeição para os judeus era algo sagrado. Participar de uma refeição sem observar estritos preceitos de purificação colocaria todos ali em uma situação de pecado. O fariseu ficou escandalizado com Jesus. Como podia um mestre como ele cometer tal deslize, deixar de lavar as mãos, de se purificar? Era a deixa que Jesus esperava. Ele aproveita a situação para fazer um discurso que nos faz perceber os falsos dilemas da espiritualidade. Ele usa a fórmula dos ais, que era uma maneira tradicional de você lamentar uma situação. Jesus vai dizer 6 ais, 3 para os fariseus, 3 para os escribas. O primeiro falso dilema apresentado por Jesus, e aquele que talvez seja o dominante nesse texto, o mais importante, é o seguinte: o que é mais importante, a espiritualidade externa ou interna? Já pensou sobre isso? Pergunta aí, pessoal na sua casa aí, o que é mais importante? O externo ou o interno? Deveríamos dar mais atenção, nos preocupar mais com as nossas ações de obediência a Deus, ou nos preocupar com o nosso coração? Jesus, veja você, critica os fariseus por dedicarem toda a sua preocupação religiosa com as coisas externas.
eles se esqueciam do seu coração. Em outras palavras, o que adiantava eles estarem com as mãos limpas se o coração estava sujo? O que adiantava eles estarem em dia com as suas obrigações externas da religião e a sua alma estar dominada pelas trevas do pecado? Veja, querido, Jesus toca aqui numa coisa muito séria. Porque ao nos preocuparmos com as responsabilidades exteriores da fé, estamos nos preocupando com o que as pessoas veem em nós. Pensemos nesse momento, por exemplo. A questão externa é, você está aí na sua casa, com a sua televisão, seu computador, seu celular, nos assistindo. As redes sociais, elas nos informam quem visualizou, quantas vezes viu. A pergunta é, em que condições você está participando desse culto? E sua mente? E seu coração? A sua atenção está em adorar a Deus, em ouvir a palavra de Deus? Depois, podemos pensar ainda mais. Do ponto de vista externo, você é um membro de uma igreja. Existem muitas coisas que acompanhamos uns dos outros, não é verdade? A igreja acompanha você, você acompanha a igreja. Mas quem sabe o que se passa com você quando você desliga a televisão? Como anda a sua vida espiritual? Como anda o seu relacionamento com Deus? Quando não tem culto, não tem núcleo, quando você não está interagindo com nenhuma atividade da igreja? Como anda o seu coração diante do Senhor? Como anda a sua santificação? Como anda a sua vida devocional? É disso que Jesus está falando. A nossa espiritualidade não pode estar restrita apenas ao cumprimento de rotinas exteriores, rotinas públicas. Existe uma parte da sua vida fundamental que importa, uma parte que a igreja não vê, que o pastor não vê, que não aparecerá nas redes sociais, mas que está visível diante de Deus. E aí nos deparamos com o falso dilema, porque muitas pessoas acham que se trata de escolher entre o externo ou o interno, o público ou o privado. Jesus responde, vocês são insensatos. Quem fez o exterior, também fez o interior. O relacionamento com Deus, revelado na Escritura, passa pela obra de Deus na minha alma, pelo cuidado que eu preciso ter com a minha mente, com o meu coração, por rotinas espirituais individuais, e pela preocupação com a santificação, a comunhão com Deus, quando não tem ninguém perto de mim, e ao mesmo tempo eu vivo a minha fé em compromissos públicos, junto com os irmãos da igreja, servindo ao Senhor juntos, dando testemunho ao mundo, à sociedade que vivemos. Então, a gente encontra por aí pessoas altamente preocupadas com o testemunho que precisam dar como cristãos. Porém, elas desprezam totalmente a intimidade com Deus, a vida de oração, o tempo de adoração. Eu pergunto, elas estão dando testemunho de que vida espiritual? É uma que nem elas mesmas conhecem. Elas estão caindo em um falso dilema. Outras pessoas vão para outro extremo. Se orgulham da sua vida espiritual, são pessoas de oração, leem a Bíblia diariamente, estudam a palavra, mas desprezam completamente o compromisso com a igreja. Querem ser filhas de Deus, mas não querem ser irmãs de ninguém. Falso dilema, percebe? Não se trata de escolher entre o meu testemunho no mundo ou a minha vida devocional. Entre a minha vida devocional e o meu compromisso com a igreja. Não é uma escolha entre A ou B.
é A e B. E no caso dos fariseus, especialmente, Jesus desmascarou esse zelo que eles tinham pela religião, mostrando que era exclusivamente voltado a coisas exteriores. O coração deles estava em trevas, como pregamos no domingo passado. Isso os levava a outro pecado. Porque quando a gente se preocupa de forma exagerada, demasiada, com as práticas exteriores, as práticas públicas, quando limitamos a fé a esse aspecto, o que acontece? A gente se coloca na situação, no lugar de ficar julgando os outros. Chamamos isso de legalismo. É quando a gente reduz o cristianismo a uma lista de regras e passamos a julgar e condenar aqueles que não seguem essas regras. Em um nível mais doentio, existem comunidades religiosas, líderes, que passam o tempo todo vigiando a vida das pessoas. O grande lance nesses lugares é descobrir quem está pecando. As pessoas até se divertem com isso, sabe? É como um pique. É o pique, descobre o pecado. Todo mundo está procurando o pecado alheio. Ganha quem descobre primeiro o pecado do outro. Porque descobrir o erro do outro é mais importante do que cuidar de pessoas. O problema é que a vida cristã, a espiritualidade, a comunhão com Deus, ela funciona como um iceberg, sabe? Iceberg é aquele pedaço de gelo gigantesco que encontramos aí nos oceanos, geralmente próximos aos polos, né? Polo Sul, Polo Norte. Bem, a maior parte dos icebergs é aquela que está submersa, é aquela que a gente não vê, está debaixo d'água. É igualmente o Evangelho. O Evangelho vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Existe uma mudança na sua vida, uma mudança que Deus operou em você, que ninguém nunca irá perceber nem se dar conta. Existe uma obra que Deus realizou na sua história, que não tem como você explicar para ninguém. Existe uma obra de Deus no seu coração, que permanecerá imperceptível para todas as pessoas ao seu redor. Existem lutas que você trava com Deus, que as pessoas não têm a menor ideia. Não se constranja, não se envergonhe pelo pouco que as pessoas sabem de você. A ação da graça de Deus na sua vida é muito maior que qualquer pessoa poderá imaginar. Não se deixe abater com as críticas de gente que não sabe do seu envolvimento com o reino, não sabe das suas experiências com Deus. Não se deixe abater por conta dos seus próprios pecados. Você tem erros sim, você tem falhas sim, mas elas não anulam o seu relacionamento com Deus, porque esse relacionamento começou na eternidade. Ele passa pela cruz e ele chegou em sua vida pela ação poderosa do Espírito Santo. Esse é um dilema que o mundo, o diabo, nos propõe. Como pode você continuar na igreja? Como pode você estar na igreja se você cometeu esses pecados? Se você deixou de fazer isso? Você que sabia que isso era certo? Falso dilema, falso dilema. Ou eu tenho pecados, ou eu estou na igreja. Aí vem a lógica. Se eu tenho pecados, eu não posso estar na igreja. Errado! Essa é a lógica do inferno. Romanos 8 nos responde a essa questão. Paulo vai dizer: quem pode fazer alguma acusação contra aqueles que Deus escolheu?
Quem? Bem, se a gente fosse responder essa pergunta, humanamente falando, muita gente, né? Sem nem considerar, né, o mundo espiritual, digamos assim, quantas pessoas sabem de coisas erradas que você fez? Provavelmente todo mundo aí na sua sala já conhece uma parte da sua vida que não é muito santa. A pergunta permanece. Quem pode te acusar diante de Deus? Paulo responde: ninguém. Ninguém, porque é o próprio Deus quem me justifica. Alguém pode me condenar? Alguém pode condenar você pelos seus erros, pelos seus pecados? Talvez pessoas tenham te condenado. Pessoas têm levantado condenações contra você, mas será que de fato essas condenações se sustentam diante de Deus? A resposta é não, porque sobre as nossas vidas está os efeitos da graça de Deus, da morte de Jesus. Portanto, esse dilema, estar na igreja ou ter pecados, ele é falso, ele foi quebrado na cruz. Agora, aí temos um outro falso dilema, né? Você deve estar pensando assim, poxa, eu nunca imaginei que existissem tantos falsos dilemas. Não é verdade? Pois é. A comunhão com Deus, a espiritualidade está cheia deles. Porque, veja, há pessoas que, por exemplo, pensam assim: bem, quem me justifica é Jesus. Deus já me perdoou. Então, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Voltamos ao iceberg. Lembra dele? A parte submersa do iceberg, ela é muito maior do que aquela que está visível fora d'água. Porém, isso não significa que essa parte do lado de fora seja menos importante, só porque ela é menor. O que Deus já fez na sua vida, já fez através de você, é fundamental. Porém, isso não torna irrelevante suas ações, suas atitudes e, consequentemente, seus pecados. Qualquer tentativa, veja bem, de minimizar o pecado está fora da palavra de Deus, porque o Evangelho leva a sério as nossas ações. Senão, veja, quando Jesus perdoou aquela mulher, ele não diria: vá e não peques mais. Da mesma forma, não teríamos lá na primeira carta de João, o Senhor nos estimulando a confessar os nossos pecados. Se assim não fosse, Gálatas, capítulo 5, não descreveria a vida cristã sendo conduzida pelo Espírito Santo e não marcada pelas obras da carne. Então, pecado é alguma coisa que importa para Deus, não é verdade? Não caia nessa conversa mole de Satanás e do mundo, porque se Deus não se importasse com os seus pecados, com as suas atitudes, com a sua vida, Ele também não se importaria com as nossas orações. Se Deus não estivesse interessado no que acontece com a gente, Deus não enviaria o seu Filho para morrer na cruz, nem derramaria o Espírito Santo sobre nós. Dessa forma, se existem pecados em sua vida, eles devem ser enfrentados. Se está difícil enfrentar sozinho, procure ajuda, compartilhe com alguém. Sempre seremos pecadores, contudo, nunca devemos conviver pacificamente com os nossos pecados. Não pode haver trégua com o pecado. E aí a conversa de Jesus com os fariseus, ela continua. E Jesus nos mostra outros dilemas. Em outro ponto do texto, ele questiona o fato de os fariseus se preocuparem com os dízimos, mas desprezarem a justiça e o amor de Deus. Temos aí um outro falso dilema, que é quebrado por Jesus, quando ele diz assim: vocês deviam praticar estas coisas
sem esquecer daquelas. O falso dilema aqui é o seguinte: espiritualidade ou caridade? Pessoas acreditam que o seu envolvimento com obras de caridade as isenta de qualquer compromisso com rotinas espirituais. Então, a pessoa ajuda os desabrigados, os refugiados, os doentes, as crianças carentes, ela se envolve socialmente, ela está enganjada, né, em prol da justiça social. Para que perder tempo orando, lendo a Bíblia, participando de cultos? Tem muita gente no mundo para ajudar. Outros pensam o contrário. Eu já oro, já leio a Bíblia, eu levo Deus a sério, eu me preocupo com santidade, eu tenho compromisso com a igreja, isso já é suficiente. Novamente, um falso dilema. Por quê? Se levamos a Bíblia a sério, se você acredita que a Escritura é a revelação de Deus para as nossas vidas, saberemos que Deus nos criou para um relacionamento com Ele e com o próximo. São duas dimensões do Evangelho que nós identificamos no ensino de Jesus: amar ao próximo, amar a Deus. Amar a Deus de todo o coração, de toda a força, com toda a alma, com toda a mente. Amar ao próximo como a nós mesmos. Primeiro amar a Deus, em seguida amar ao próximo. Amar ao próximo sem amar a Deus é idolatria. Porque a caridade não satisfaz a espiritualidade. Da mesma forma que amar ao próximo não é uma questão de sentimentos. Amar a Deus diz respeito a ações, a disciplinas espirituais, a envolvimento no reino de Deus. Por outro lado, veja, se eu de fato amo o Senhor, experimento o amor dele na minha vida, isso deve transbordar em ações de misericórdia para com as pessoas ao meu redor. Bem, existem vários outros falsos dilemas que podemos identificar nessa passagem. Porém, eu creio que esses já são suficientes para você começar a pensar com seriedade sobre esse assunto. E eu gostaria de encerrar lembrando a você o seguinte: os fariseus não existem mais. O cristianismo não tem mais nada a ver com o judaísmo. E por quê? Por que este texto está presente aqui? Porque esse é o nosso perigo. Os fariseus, em certo sentido, representam o melhor do judaísmo, o melhor dos crentes daquele tempo. Ao colocar esse texto nos evangelhos, a crítica de Jesus se volta para aqueles que buscam melhor viver o cristianismo. Não há texto na Bíblia desnecessário. Não é sobre eles, é sobre nós. O Evangelho não é um livro didático para estudar a história do primeiro século. É a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, e foi registrado para te confrontar. Essa pregação não é para você sentir-se confortável. Ao contrário, se você não sentir-se desconfortável, é porque não está entendendo. Esses são dilemas enfrentados pelos seguidores mais sinceros de Jesus. Se você não enfrentou, se nada do que eu falei aqui faz sentido para você, há duas possibilidades. Primeira, provavelmente você vai viver isso no futuro. Você está começando a fé, você está dando seus primeiros passos no Evangelho, e logo, logo você vai se deparar com esses dilemas. E é importante você revisitar essa passagem para ter condições de entender que não é para escolher o A ou B. É A e B. É o Evangelho todo, é a verdade de Deus toda. Agora,
Uma segunda possibilidade é que você pode não estar sendo sincero com a sua vida espiritual. Perceba, um pecador consciente dos seus pecados não é um hipócrita. Hipocrisia seria dizermos que não existem pecados dentro da igreja. O desafio de Jesus para aqueles judeus e para mim e para você hoje é admitirmos as contradições existentes em nossa vida. Reconhecer que em minha prática espiritual, possivelmente, eu tenho pendido para um dos lados do dilema. Às vezes eu sou mais A, às vezes eu sou B, mas Jesus nos chama a sermos A e B. De modo que o desafio do Senhor para a sua vida é humildemente reconhecer: você não é dono da verdade. Estar bem intencionado não é o suficiente. Reconheça as suas limitações. Provavelmente você está dando ao Senhor apenas uma parte, ou vivendo o Evangelho apenas em parte. É hora de buscar uma vida integral, completa, na presença do Senhor. Vamos orar sobre isso. Feche seus olhos, coloque a sua vida diante do Senhor, busque o Senhor nessa hora, para que de fato toda a sua vida esteja diante dEle. Deus amado, em nome de Jesus, estamos diante do Senhor nessa hora. Pai amado, nós reconhecemos, Senhor, que muitas vezes temos vivido, Senhor, o Evangelho em parte. Muitas vezes, ó Pai, escolhemos aquelas partes, ó Deus, que mais nos agradam, aquelas partes que são mais fáceis para nós, e ignoramos outras partes, ó Deus. Senhor, mas o Senhor nos chamou a viver o Evangelho de forma integral. Assim, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa nos fazer admitir, reconhecer aquilo que em nossa vida está sendo ignorado, aquela parte, ó Deus, do relacionamento com o Senhor que temos desprezado. Deus, em nome de Jesus, faz dessa noite uma noite de mudança, Senhor. Ó Pai, quebra, Senhor, esses falsos dilemas da fé. Ó Pai, que a gente possa viver o Evangelho de uma forma interna e externa, que a gente possa viver o Evangelho, Senhor, preocupado, Senhor, em amar o Senhor e amar o nosso próximo, que a gente possa viver o Evangelho, Senhor, entendendo e compreendendo a justificação que está na cruz, mas ao mesmo tempo lutando, Senhor, por uma vida de santidade, que a gente possa viver o Evangelho, Senhor, se importando, ó Pai, com a nossa comunhão contigo, mas ao mesmo tempo buscando, ó Pai, o compromisso com o Teu reino e com a Tua igreja. Quebra os dilemas, ó Deus, os falsos dilemas, e nos leva, Senhor, a uma espiritualidade integral, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.